Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso. Afinal de contas, proteger você está no nosso DNA. Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Você só encontra aqui com a gente na Carvisa. Entre em contato agora mesmo. O link está na descrição desse vídeo. Desembola. Você precisou de grana? A gente desembola para você. Nós parcelamos de 12 a 18 vezes o seu empréstimo, tá? E emprestamos de forma online em todo o Brasil. Rap, como é que eu pego o empréstimo na Desembola? Você precisa ter um cartão de crédito. Se você tem um cartão de crédito, pronto, eu vou resolver pra você. Entra em contato agora mesmo e vem pra cá. Venha desembolar comigo o seu crédito na Desembola. Limpa nome SA. Tire seu nome da SPC, Serasa, Bovista e Valster Bom Crédito que você tanto merece por apenas R$ 599 por mês. Quer saber mais? Converse com o nosso amigo Geraldo. Meu amigo, um brinde a você, um brinde a Bruxos, a cerveja por uma malte do torcedor alvinegro. Afinal de contas, é uma cerveja assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, mineira como a gente. E o melhor, um sabor incrível. E se você precisa daquela energia, vem comigo e vem de super energético, Superstar. Bora falar de Galo, bora começar a nossa resenha. E bora começar falando de Galo versus Palmeiras e a minha opinião sincera sobre esse jogo hoje. Senhoras e senhores, um jogo hoje complicadíssimo, um jogo dificílimo, um jogo assim terrível, um jogo que vai chamar muito a sua atenção porque o Vasco perdeu. E o Vasco perdendo, ele tem um risco de rebaixamento. Essa é a grande realidade. O Palmeiras quer sonhar que pode vencer o Campeonato Brasileiro. Obviamente vai tentar pagar um bicho para a equipe do Ceará vencer a equipe do Flamengo. Mas, gente, vamos fazer uma avaliação? 75 pontos contra 70. Se o Flamengo perder as duas e o Palmeiras ganhar as duas, ele poderia chegar a 76. Mas se o Flamengo apenas empatar, conforme vocês podem ver na tabela, né, ele terá aí... O Palmeiras poderia passar ele porque teria 23 vitórias. Então assim, gente, o Flamengo vai para vencer, porque com a vitória o Flamengo é campeão garantido e muito difícil do pobre Ceará vencer. Então essa rodada pro Atlético, ela torna-se muito importante, porque nós precisamos vencer o Vasco agora que ele perdeu, né, fazendo 37 pontos, foi 2-0 pro Mirassol, conforme vocês podem ver aqui, né? A gente vencendo, nós subimos de 45 e logramos 48 pontos, com 48 pontos não há risco de rebaixamento, com um empate também não há risco de rebaixamento. O fato é que é o jogo mais importante do ano do Atlético, mais importante que o da Sul-Americana, mais importante de qualquer outro jogo. O Palmeiras vem com alguns desfalques, é bem verdade, mas a equipe do Palmeiras é 10 vezes melhor que a do Atlético. Nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, pra você ver como é que o Palmeiras jogou esse troféu na mão, jogou esse troféu no chão, ele vem de derrota, empate e derrota, né? Mas o levanta defunto, que é esses jogadores do Atlético. Jogadores do Atlético, na minha opinião, eu vou ser muito sincero, eu não ponho muita expectativa nesse jogo. Se a gente empatar, eu vejo como um milagre. Repito, se o Atlético empatar esse jogo, eu vejo como um milagre. Por quê? Porque os jogadores não têm o compromisso que eu e você temos com a nossa instituição. Os jogadores não têm o compromisso que deveriam ter. Os jogadores não têm compromisso para que o Atlético possa vencer essa partida. Então eu fico muito preocupado com uma derrota. Não que a derrota vai nos rebaixar, já disse para vocês. Tem que ter uma combinação de Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza, que eu não acredito, tá certo? E o Ceará vai perder o próximo jogo. E nós vamos fazer um jogo decisivo contra o Vasco aqui. E o Vasco tem 13 vitórias, mesmo assim, se ele batesse 45 pontos, ele não cairia. Então, assim, cara, é chato, uma situação que os próprios jogadores se colocaram. Volto a dizer, não acreditem em rebaixamento, mas só de nós estarmos, só de eu e você tendo essa conversa aqui, eu ter perdido 2 minutos, 3 minutos do vídeo do canal do Rap Show, com isso, é temerário. Sabe? Assim, é de você olhar e falar assim, caramba, cara, o Rap Show perdeu 3 minutos do santo a vida dele pra poder falar de jogador que não tem compromisso, pra poder falar sobre rebaixamento de novo, num ano que não tinha que se falar de rebaixamento, porque o ano passado eu falei, você disputa uma final de Copa do Brasil, Libertadores, jogando com time reserva, ok, mas esse ano, não, esse ano foi pela mediocridade dos jogadores que jogaram de forma medíocre, jogadores que foram levianos com seu compromisso com essa instituição, no qual reclamam de técnico, reclamam de tudo, reclamam de saláriozinho fora do bolso que recebeu com 20 dias de atraso, mas disputam rebaixamento. Todo trabalhador tem que
receber em dia, mas todo trabalhador também tem que lograr êxito no seu trabalho. E esses caras não lograram. Então que hoje vocês tenham vergonha na cara de vocês, que tá faltando, e a vergonha na cara sim. Porque entrega raça, eu vi poucos ter. E infelizmente nesse caso, e aí eu já vou tirar alguns aqui, como Everson, como Alan Franco, né? E eu tenho que tirar, como o próprio Igor Gomes, que eu vejo que luta bastante. Né? Então eu tô tirando alguns nomes aí, o próprio Vitor Hugo eu também vejo que briga, o próprio Bernard eu também vejo que briga, mas alguns outros jogadores eu vejo que a derrota não os incomoda tanto. Então, e não quer dizer que um que eu citei, eu deixei de citar, não esteja na lista, mas é porque realmente ficar falando nome por um aqui é bobagem. Então assim, vamos ver, mas hoje é um jogo que se empatar será um milagre, e se vencer então, meu amigo, será uma beleza. Mas eu sou o idiota, infelizmente eu fico pensando assim, será que dá? Será que no simulador da loucura do Rap Show, e tá assim, inclusive aí, ó, simulador do milagre do Rap Show, há como classificar? Bom, vamos lembrar que o Vasco hoje perdeu para o Mirassol de 2-0, né? No que fez o Mirassol ir aos 67 pontos, é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. O Mirassol... Não, peraí, isso... O Mirassol tá com 67 pontos. E hoje nós temos os seguintes jogos: Grêmio e Fluminense. Gente, sendo muito sincero, Fluminense precisa mais do que nunca da vitória e o Grêmio também. Na minha opinião, esse jogo vai acabar sendo empate, tá? O Fluminense atingindo o quinto lugar e o Grêmio atingindo o nono lugar, subindo 2 posições. Fortaleza e Corinthians. Acredito na vitória do Fortaleza, tá? Fortaleza busca sair do rebaixamento aí nas rodadas finais e eu acho que consegue. Juventude e Santos. Pra mim, o Juventude vai entregar e o Santos vai vencer. O que coloca o Galo mais pressionado do que nunca. Bahia e Sport. Cara, pra mim o Bahia vence esse jogo. Eu não tenho dúvida da vitória do Bahia. Tô jogando 2-1, que é mais fácil aqui no teclado. São Paulo Internacional. Aqui o Atlético dá adeus à Libertadores, mas eu não vou colocar a vitória do São Paulo apenas para o milagre da Libertadores, tá, gente? Então São Paulo empataria de 1-1 com o Internacional. Flamengo será campeão em cima do Ceará e, na minha opinião, o Cruzeiro vence o Botafogo, tá? Infelizmente, vence o Botafogo. E voltando, lá na rodada que o Galo não fez contra o Palmeiras, né? Que é lá pra trás, acho que é a 34ª, né? Essa mesmo. O Atlético estaria nessa posição aqui, ó. Conforme vocês podem ver, o Atlético estaria aqui em 13º, com 45 pontos, com o Internacional com 42. Se o Internacional ganhar o último jogo, ainda ele seria rebaixado, tá, gente? Pra você ver como é que o Atlético não é rebaixado. Porque mesmo que Vitória e Internacional vençam os seus jogos, eles chegariam a 45 pontos, com 11 vitórias igual ao Galo, mas o Galo tem saldo menos 3, enquanto o Internacional tem menos 12 e Vitória menos 14. Por isso, nós não seríamos rebaixados. Mas o Vitória ainda joga com o Red Bull Bragantino. Se o Galo, por um milagre de Jesus Cristo, venceu o Palmeiras e o Red Bull Bragantino e Vitória, eu acredito na vitória do Red Bull Bragantino. E por quê, gente? Explico. Red Bull Bragantino não está salvo aqui, ó. Red Bull Bragantino não está salvo. Mas eu acho que pode sair. E aí, eu acredito que o Red Bull Bragantino vai vencer o Vitória, tá? Então, a rodada terminaria com o Galo em 10º, com 48 pontos, sem qualquer risco de rebaixamento. Um empate já tira o Atlético de risco de rebaixamento, tá, gente? Só pra ficar claro. E com Vitória, Internacional, Fortaleza, Ceará e Santos disputando a vaga do delírio. As 2 vagas do rebaixamento. E aí entraríamos na 38ª rodada. Na 38ª rodada, na minha opinião, o Botafogo vai vencer o Fortaleza. E por quê? Porque o Botafogo, ele quer pegar G4. E se ele vencer G4, que eu falo porque o Flamengo já é campeão da Libertadores. Então hoje está classificando Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e mais um. E o Botafogo tem chance, porque o Bahia, o Fluminense e Botafogo que disputam essa última vaga tem 60, 59, 59. Então eu acredito na vitória, sim, do Botafogo sobre o Fortaleza por conta disso. E o rebaixamento do Fortaleza, para mim, vai acontecer por isso. No Ceará e Palmeiras, como o Palmeiras já garantiu aqui a classificação direta para a Libertadores, ele, na minha opinião, vai perder pro Ceará na última, ou no máximo um empate, tá certo? Mas eu acredito que perca, o que vai livrar o Ceará do rebaixamento. Corinthians e Juventude, na minha opinião, o Corinthians venceria o Juventude. Pra você ver como é que é vaga da Libertadores do milagre mesmo. O Fluminense, num confronto direto, vai vencer o Bahia, o que coloca ele junto com o Botafogo aqui coloca Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e Fluminense na vaga. Internacional, gente, é o jogo da vida do Internacional. Se o Internacional ganha, ele sai do rebaixamento, tá vendo? E contra o Red Bull Bragantino, e o que já escapou. Então, na minha opinião, o Red Bull Bragantino vai perder pro Internacional. O Flamengo, que já vai ter sido campeão, vai vencer o Mirassol, pro Mirassol conseguir aí bater os 70 pontos, né?
O Santos, na minha opinião, vai vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar reserva para pegar o Corinthians, tá certo? E na minha opinião, o Santos vai jogar contra o Cruzeiro, assim. O Sport, na minha opinião, como o Grêmio, não tem chance, né? De nada, vamos assim dizer, poucas chances de classificação. Para mim, ele pode até vencer o Sport, mas não vai dar muita coisa, não. E na minha opinião, o Vitória, para escapar do rebaixamento, né? Aí teria questão de saldo de gols, vence o São Paulo, mas acaba rebaixado por conta de saldo de gols, que teria que tirar muito gol do São Paulo, tá certo? Então, pra mim, terminaria assim. E o Galo? O Galo não jogou ainda, tá vendo? 12º. Se o Galo vence o Vasco da Gama, o Galo consegue a famigerada 8ª posição. Tá certo? Então, possibilidades tem, mas, igual eu disse, um recorte gigantesco. E igual seria um recorte do rebaixamento. O Cuca é traíra, rapaz. Vocês sabem dessa história de Cuca traíra? Bom, cara, eu quis trazer isso pra vocês porque muita gente fala que o Cuca é enganador, é traíra, é malandro. Vamos ver esse podcast aqui e olha o que foi dito, cara. O pior. Traíra. Eita. Ruim pra caramba. Por quê? Por quê? Porque ele é muito traíra, velho. Ele e o irmão dele, Cuquinha, puta que pariu. Que 2 caras traíram no futebol. O que ele fez contigo? Tem alguma situação assim que dê pra exemplificar, não? Ele, vamos lá, chegou no São Paulo. Eu era titular. Me tirou, não deu explicação, nada. Não jogava, quis me afastar e muito mais. Do nada. E fez isso com outros jogadores também. Ficava ligando pra clube oferecendo jogador sem saber que ele tava oferecendo jogador. Lá no São Paulo. Pra mim, trairasse ruim. E dentro de campo, horrível. Cuca. O pior. Traíra. Eita. Ruim pra caramba. E você vê que o Bernard, o que ele falou não tem mentira nenhuma, né? Quando ele disse que o Cuca tava lá oferecendo ele. Cara, é um absurdo isso, né? O Cuca não tinha o direito de fazer um negócio desse, né, gente? O Cuca não tem o direito de fazer uma parada dessa. É bem ridículo. O que o Cuca fez é bem ridículo. O que o Cuca tava executando é bem ridículo. O que o Cuca tava mandando, né? Eu nunca vi um negócio desse, né? O Cuca pegar, sair oferecendo jogador. Cara, é um negócio que tinha que ter um mínimo de respeito, né, velho? Tinha que ter um mínimo de respeito. E o Cuca não é apenas um ou outro jogador que fala isso dele. São vários, né, cara? São vários jogadores que falam disso dele. Bom, vida que segue, né? O problema é dele. Né? Vamos falar agora sobre a Nike, gente, que tá chegando com tudo aí no Galo, hein, gente? A Nike tá vindo pra arrebentar e tem algumas notícias mais sobre ela. Olha que legal. Saiu lá no Notícias do Rap Show. Ô, gente, entra no Instagram, o Rap Show. Tem sempre muitas notícias lá pra vocês, tá? Olha só. Novidades sobre a nova coleção do atleta da Nike. Camisa 1. Alusiva ao Brasileirão de 71, com listas mais grossas, detalhes amarelos, lembrando a estrela acima do escudo. Também tem detalhes que remete à Arena MRV. Camisa 2, toda branca com detalhe diferente na gola. Quem contou isso foi o Fael, tá? Lembrando que os preços estão bem puxadinhos, tá, gente? Vai ser uns precinhos aí mais puxado mesmo. Mediante aí, ela vai ter camisa de 699, de 199, 299, não, de 399 e de 199. Então tem camisa de tudo quanto é preço nessa questão aí da Nike, tá? Importante dizer isso. Rap, mas ficou salgada a principal. Ficou, cara. O material da Nike é assim, né? Todo mundo que trabalha com Nike sabe. Nike é lá no teto o preço. Bom, vamos continuar por aqui e vamos falar de proposta para jogador. Ontem eu e Tanaka fizemos uma live na qual ele disse que o atacante mexicano, argentino naturalizado mexicano, o Atlético tinha ali um valor de 6 milhões e meio e os caras querem à vista e o Atlético desistiu. Uma pessoa do Atlético que estava assistindo a nossa live, ela me chamou como é que fala? No WhatsApp, eu ia falar Instagram, me chamou no WhatsApp, uma pessoa do Atlético e disse assim, não é bem assim. Eles topam negociar. E aí, cara, eu perguntei pra essa pessoa, vai haver proposta? Essa pessoa me disse que é um nome que o São Paulo gostaria muito de ter na temporada que vem. E aí, cara, eu fui conversando com essa pessoa, a pessoa, no final das contas, me disse assim, topam negociar, essa pessoa do Atlético me disse isso, topam negociar, dois, guardem bem isso, tá certo? Um nome que o São Paulo quer muito, que ele acha que ele resolve o problema do centroavante do Galo e tá matando de fazer gol lá. E 3, tá certo? Pra custo-benefício é um jogador que vale a pena. Eu vou dar minha opinião. É um jogador que realmente os números dele surpreendem, é um jogador que os números dele são muito bons, é um jogador que os números dele são números, assim, interessantes, mas o último mexicano que veio de lá pra cá, meu filho, chama-se Eduardo Vargas. Ele jogava lá no Tigres do México,
salvo engano, não lembro qual time que ele jogava, ele tava fazendo seus gols lá e quando chegou aqui foi aquela draga. Mas foi certamente importante na conquista de alguns títulos depois com o Cuca. Tomara que o São Paulo esteja certo. Eu sinto muito falta de um centroavante no Atlético, tá? Eu sinto falta de um atacante de área, eu sinto falta daquele cara que cheira gol. Eu acho que esse cara seria fundamental. Tomara que venha, que pra mim vai ser muito legal. Vamos falar dessa bomba sobre Paulo Brax no oferecimento dela, gente, do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Gente, faça sua consulta gratuita no Instituto Céspedes. Olha aqui como é que eu era. Opa, pra cá. Olha aqui como é que eu era. Olha como é que eu tô hoje, gente. Eu não tenho uma entrada sequer, tá certo? O visual muda, você rejuvenesce 10 anos. É 10 anos mesmo. O link tá na descrição. Entre em contato agora mesmo e faça o seu transplante capilar. Eu garanto pra vocês aí que vocês vão se dar bem. E não esquece, da Tico Pneus. Meu amigo, aqui na Tico Pneus você tem 13% de desconto na troca de pneu com preço justo, tá? Tanto pneu, é tudo pneu novo, tá? Nacional ou importado. Pera aí, então você tá me dizendo que se eu comprar 4 pneus, vou ter 13% de desconto? Isso, Rap 2 pneus, isso, Rap 1 pneu, isso, Rap, se eu quiser aquele serviço de mecânica, de injeção eletrônica que eu tanto tô precisando, também tem. Printa a tela, o atendimento é de altíssima qualidade. Nós estamos na Avenida Bias Fortes, no Lourdes e também na Pampulha. Então, meu amigo, você que está do outro lado da tela, vem fazer a sua troca de pneus com qualidade. Tá chovendo em Belo Horizonte e vai chover o mês inteiro. E pneu novo garante a sua tranquilidade. E PapBet, pra mim aqui tem muita emoção a cada jogada, porque a PapBet é a casa mais confiável deste país. Venha se divertir com a gente, hoje tem Brasileirão e brinque bastante comigo aqui na PapBet. Bom, bora continuar aqui e vamos postar essa bomba sobre o Paulo Brax. Essa mesma pessoa que eu conversei ontem, eu vou olhar diretamente para você agora. Quando eu conversei com ela, eu perguntei de destinos de Vitor e de Paulo Brax, se estavam assegurados. Não estão assegurados. Vai ter uma reunião com os dois para poder entender muita coisa do que aconteceu nessa temporada, principalmente com perda de liderança do elenco, de elenco muito marrento, tá? Essa pessoa me disse assim, esse elenco é muito marrento. Tá certo? Toda hora são reclamações aí que não deveriam acontecer. Vazam informações como, por exemplo, salário, isso que também não deveriam acontecer, principalmente que nunca se completou um mês inteiro de atraso. Por isso que me disse, agora eu fiquei em dúvida, cara, porque eu tenho quase certeza que direito de imagem chegou a completar um mês. Depois eu tenho que vou apurar isso com mais certeza. Mas tô te contando o que essa pessoa me disse, tá? Do Atlético. E ela falou que eles vão ter uma conversa muito pesada, pós-campeonato mineiro com Paulo Brax e com Vitor, tá? Eu escutei gente dizendo, mas eu não vi, eu não posso afirmar isso, que a questão de alguns jornalistas estão falando que o Vitor não tá segurado, mas o Paulo Brax também não está, segundo essa pessoa, tá? Eu achei, assim, bem estranho isso, porque eu vou ser muito sincero, eu tinha certeza que o Paulo Brax era um cara 100%. 100%, mas parece que ele não é 100% dentro da alta cúpula, mas vão ter essa conversa ainda, vão analisar tudo ainda e vão esperar o final da temporada, correto, né, gente? A temporada acaba domingo, hoje é quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira tem folga, o Paulo Brax que não vai ter, né, afinal de contas ele tem que montar time, então assim, se o Paulo Brax permanecer, não tem, né, já está pronto para montar. Eu entendo, inclusive, que uma demissão do Paulo Brax hoje, o torcedor quer muito ela, mas vocês já pararam para pensar o seguinte, se mandar o Paulo Brax embora hoje, quem que vai ser o cara? Porque eu não vejo muitos nomes no mercado. E esse nome do mercado já deveria estar contratado se viesse. Não pode estar aí a escolha, a ver, como diz o Henrique André, né? O Henrique André que tem essa mania, a ver. Então não pode estar desse jeito. Bom, vamos falar agora da Itatiaia, né? Que soltou uma exclusiva lá, né? E aí eu vou dar uma opinião, né? Minha capa, inclusive, deixa isso muito claro, que é o seguinte, ó. A SAF do Galo fará uma reunião nessa semana para avançar no planejamento 2026, avaliando todos os jogadores do elenco comandado por Jorge Sampaoli. O encontro definirá quem ficará fora do projeto e quais serão as estratégias para negociar atletas ainda sob contrato, que são praticamente todos. Alinhados com o treinador argentino, os mandatários alvinegros já receberam sugestões de jogadores para reforçarem o grupo e também daqueles que não são prioridades. Quem falou sobre isso foi o Henrique André. Tá. Quero pegar algumas coisas que o Henrique André disse aqui e quero trazer alguns conceitos que eu também imagino e muita gente vai rodar. Primeira coisa, a partir do momento que você tá chamando jogador de sob contrato para negociar, você tem Rony, você tem Gabriel Menino, você tem Júnior Santos, você tem, eu não tô falando que esses vão sair, mas você tem o Bernal, o Igor Gomes, todo mundo sob contrato. Poucos jogadores estão ficando sem contrato no final dessa temporada. O Atlético precisa de uma reformulação brutal. O Atlético não pode ter uma reformulação simples, uma reformulação pequena, uma reformulação que não seja de
direta. Então, na minha opinião, que essa reformulação venha com tudo e que ela realmente aconteça. Já disse, 15 jogadores têm que sair do Atlético. É a minha opinião. Mas o que você do outro lado da tela pensa? Quero sua opinião aqui, o seu like. Te encontro, sabe que horas? 12h15 nessa quarta-feira. Tamo junto, meu grande abraço, fiquem com Deus e valeu!